Isso mesmo, eu quero papear. E para conjugar esse verbo junto comigo, o primeiro convidado, porque ele é muito especial, sempre foi, né? Não poderia ser outra pessoa a não ser o meu amigo, o meu companheiro político, César Silvestre Filho. Seja bem-vindo, César. É um prazer eu ter você como o primeiro. Aliás, você me provoca, né? Você sempre diz que quer ser o primeiro, né? Então, seja o primeiro. É, o primeiro a gente não esquece, né, Cris? Tem que ser Nunca. especial. Bom, um prazer enorme estar aqui com você. Fico feliz de ter essa oportunidade de abrir essa sequência de podcasts. Acho que é um formato muito legal, é gostoso de conversar. E é bom isso, né? Bater papo de uma forma mais descontraída. Com certeza. Então eu sei que você agora é pavano, eu sei que a região inteira te conhece, mas há muitos, como o nosso alcance é muito grande, há muitas pessoas que perguntam e que querem saber. Bom, vamos lá. Você nasceu num berço político. Vem lá desde a tua ancestralidade, né? Com teu avô, ex-prefeito Moacir Silvestre, teu avô Eurípio Hauen, também o avô materno, né? Também tinha essa veia política. Aí teu pai dispensa apresentações, né? O ex-deputado federal César Silvestre, a Cristina, agora sua mãe, que antes sempre nos bastidores e de repente ela veio e eclodiu como deputada já no segundo mandato. Você, enquanto criança, quando você se via sendo candidato, seguindo a carreira né, de toda a tua família, como é que é essa história? Cris, eu tenho uma alegria de contar essa história porque me traz uma lembrança muito boa, né? Eu me vejo assim, sonhando com esse ambiente da política desde muito criança. Eu tenho uma recordação assim de um fato, determinado dia lá, eu sempre fui notívago assim, sempre tive dificuldade de dormir desde criança. Ah, e a noite é maravilhosa, Sempre né? fui de dormir tarde. Né? Hoje em dia eu tô ficando mais velho, tô começando a dormir mais cedo, mas criança eu dormia tarde, tinha dificuldade para dormir. E eu me lembro de um dia, meu pai chegou no quarto, no meio da noite, assustado, né? E ele ouviu o barulho, acordou no meio da noite, foi lá ver o que que era, porque eu estava fazendo barulho e ele, o que que você está fazendo? E eu tudo envergonhado, não sabia o que dizer, eu estava fazendo discursos imaginários. Eu tinha, Cris, eu era criança, eu devia ter 9, 10 anos de idade. Na quarta série na escola, eu teve uma eleição simulada de vereador, eu fui o vereador mais votado da escola. Tá no DNA mesmo. E isso meu pai tinha começado a fazer política muito recente, porque o pai começou em 88, eu tinha 7 anos. Então é uma coisa que realmente vem muito de berço, assim, desde muito cedo. Meu pai foi muito generoso comigo nesse sentido, porque eu acho que ele percebeu que eu gostava, então ele sempre me levava junto. Eu fui morar com eles em Curitiba, né, para estudar no 1995, eu tinha 14 anos. Então ele já era deputado estadual e ele me arrastava em tudo que é compromisso. Ele ia jantar com os deputados, ele me levava. Almoço com não sei quem, ele me Preparando já. levava. Eu não sei se nem se preparando, mas acho que ele percebia que eu gostava de estar naquele meio. Então, se são figuras da política do Paraná até hoje. Figuras que ocuparam os mais diversos postos do Estado e que eu convivo desde muito pequeno, por conta disso. Então ele também, de certa forma, fomentou nesse sentido da convivência. Aí eu me formei em 2002, 2003 eu já fui para Brasília. Né? Eu fui fazer minha pós-graduação em Brasília. Mas por quê? Porque eu queria de alguma forma ir para Queria Brasília. estar no berço, Ele tinha né? No acabado de se eleger meio. deputado federal, eu não posso perder a oportunidade de estar lá nesse meio. Fiz minha pós-graduação em Direito Público, tudo, segui até a carreira naquele momento como advogado, trabalhava como advogado, mas sempre no meio de tudo, participando, porque sempre foi uma coisa que me alimentava. E eu me lembro muito bem um dia que eu acho que foi assim, o momento que eu tomei a decisão de ser político, eu tinha um pouco de vergonha de falar isso para meu pai, sabe? De fazer essa conversa, porque o não político da família era ele, então eu não Sim. queria, de certa forma, né? Tipo uma concorrência. Olha, né? E aí eu demorei, foi uma conversa assim, que eu demorei um tempo para ter,
Mas eu me lembro que teve um dia que eu fiz uma reflexão, até acho que inspirado por algum amigo, alguma conversa assim, que eu cheguei, assim, quando eu fechava os olhos para me imaginar fazendo alguma coisa, eu estava bem naquela idade que a gente começa a projetar o que vai ser da Sim. vida, né? Eu estava ali com 23, 24 anos, já estava formado, mas enfim, ainda me afirmando profissionalmente. E eu me lembro que, assim, quando eu me imaginava, eu não me imaginava numa tribuna de um tribunal fazendo uma sustentação oral. Mas fazendo no Eu me comício, né, na imaginava num época. comício. Era exatamente isso. Eu me imaginava numa tribuna de um parlamento, mas principalmente disso, no comício. Uma Cris, por autoprojeção, né? muito tempo da minha vida, agora menos, eu confesso que, de certa forma, isso amadureceu e baixou a fervura, mas por muito tempo, e eu já estava na política, eu, em determinados momentos, eu fechava o olho ou fazia algum pensamento assim, eu me imaginava fazendo debate, eu ficava me imaginando o que eu falaria se fosse assim, se não fosse no evento. Então é uma coisa que realmente sempre foi muito forte em mim. Às vezes as pessoas imaginam, é porque o pai mandou, porque a associação que Sim, sim, preparou. sim, sim. Pelo contrário, Herdeiro político, tem no, essas no dia que eu coisas. tive essa conversa com meu pai, que eu me lembro, ele morava em Brasília, eu morava sozinho com ele naquela época, eu tava sentado num sofazinho assim que tinha no apartamento que a gente morava, e daí eu puxei o assunto tudo meio sem jeito, né? Falei, pai, tal, puxa, eu tô trabalhando aqui como advogado e tal, mas, puxa, Não é isso que eu quero. ai, eu sei que eu compreendo o jogo, eu tenho boa leitura das coisas, eu consigo compreender os sinais da política, mas eu não sei se eu levo jeito com o povo, eu não sei se as pessoas gostam de mim, qual que é o olhar que eles têm em relação a mim, se eu vou ter capacidade de cativar, de convencer as pessoas e tal. Daí ele falou assim, filho, pense bem o que você está fazendo, porque essa é uma decisão que pode mudar a tua vida drasticamente. Você está indo bem como advogado, tenho o maior orgulho da forma como você trabalha, as pessoas te reconhecem profissionalmente. Acho que você vai ter muito mais sucesso como advogado do ponto de vista financeiro do que como político. Isso não é uma vida fácil, você vive comigo aqui, você sabe como é muito difícil. Mas se é a tua vocação, aí eu só posso te dizer uma coisa, só existe uma forma de você saber, é colocando tua cara, é sendo candidato. E naquela eleição, era a eleição que eu disputei, preparatória para a eleição de 2008. Ele tinha acabado de perder a eleição em 2004, que foi aquele episódio que ele infartou durante a eleição. 2008, Fernando Carli, fortíssimo, super bem aprovado, disputando a reeleição, com a máquina na mão, uma aprovação de governo super elevada. E era exatamente essa eleição, um cenário super adverso, né, bem desfavorável. E aí ele falou, olha, não tem nenhum momento melhor para você estrear do que agora, porque você não tem favoritismo nenhum. Você não tem nenhuma obrigação de ganhar. E faltou pouco, né? Eu perdi por 2%. Nossa, muito pouco. Acabou sendo um resultado muito bom. Foi a derrota que eu tive até agora, mas eu considero ela talvez a mais importante vitória, porque foi ela que me estreou para a política, preparou as bases e acabei indo bem. Ele me encorajando para ser candidato nesse cenário mesmo diverso. A minha mãe, por outro lado, já com aquele sentimento mais materno, disse, vocês estão loucos, imagine ser candidato nessas condições, o Fernando vai te trucidar, o cara tá super bem, tá com a máquina, você não é conhecido. Eu lembro que ela falou pro meu pai, vocês só podem estar brincando, vocês estão loucos. Mas você sabe que eu vejo uma leitura, eu tenho uma leitura assim do ex-prefeito Fernando. Quando ele perdeu para o Vitor Hugo, eu lembro perfeitamente assim, que ele tinha um índice de aprovação também monstruoso. Mas era muito estranho porque na época, né, o jornal era o Tribuna de Guarapuava, a gente não tinha carro, então a gente contratava táxi por mês. E era o seu Paraguai, o motorista. E a gente saía com ele, ele dizia assim, Cris, quem vai ganhar a eleição? Eu dizia, o Fernando Carli, sem a menor sombra de dúvida. Daí ele dizia, pois é, todo mundo diz isso, mas de 10 passageiros que eu pego, diz a mesma coisa, mas eu digo assim, você vota nele? Não. Então como que uma pessoa ia ganhar?
vai ganhar se 10 diz que não, mas todo mundo acha que ele vai ganhar. Aí vem na mesma situação quando você foi candidato. E você surgiu, não do nada, né? Porque tinha um nome, tinha uma trajetória e tudo mais, né? Mas você enfrenta Golias, né? Davi e Golias. Davi e Golias, né? E você perde por E 2%. eu comecei Então, com 4%, né? é uma coisa muito estranha, assim, Eu comecei né? com 4%, foi um crescimento meteórico realmente nos últimos dias, a gente alavancou muito. O eleitor estava indefinido, eu lembro que tinha um índice de indecisos bem alto até a véspera da eleição, em pesquisas nossas mesmo internas. Houve um encantamento assim na reta final, foi a campanha mais gostosa que eu já fiz, porque foi uma campanha leve, cheia de inovações, ela foi uma campanha muito gostosa de se fazer e o eleitor acho que embarcou nessa. Foi uma experiência legal. Mas eu acho que você plantou a tua sementinha nessa eleição que teu pai infartou. Foi. Porque eu tenho uma imagem tua, que eu acho que eu já comentei com você, tatuada na minha mente. Tatuada. Quando eu fecho o olho assim, eu vejo você. Você era mais cheinha, era fofinha, né? Ainda sou. Mas era um pouquinho mais. E eu tenho, assim, bem na reta final, antes do teu pai voltar, ou teu pai já tinha voltado, não lembro bem, você andando na 15 de novembro, um sol, você pingava suor. Você estava andando até meio arrecado, assim, pelo cansaço. E eu estava no outro lado observando. E para mim, naquele momento, eu pensei, falei, meu Deus do céu, ele está carregando a vida, o sopro de vida do pai dele nas costas. E eu tenho tatuada essa imagem na minha mente. Então, eu acho assim que ali todo aquele teu empenho, porque quem assumiu a linha de frente naquela época foi você, né? Foi de uma forma... a vida, ela é muito isso, né? Quer dizer, a gente às vezes fica imaginando o momento ideal para as coisas e a vida nos coloca o momento ideal, ou o momento das coisas. Não é quando a gente quer, nem como a gente sonha, as coisas acabam acontecendo. Então, você tem muita razão, isso é muito verdadeiro. Naquela eleição, eu tinha 23 anos, tinha acabado de sair da faculdade, um menino. Bebê. Um menino. O pai infartou dia 13 de agosto, no início da campanha. Bem no início. Ele já tinha até gravado o primeiro programa eleitoral, a propaganda eleitoral naquela época iniciava 15 de agosto. Ele infarta no dia 13 e faz uma cirurgia imensa, teve complicações depois no pós-operatório. Ele ficou mais de 30 dias fora da campanha. A gente tocou a campanha sem candidato, fazendo propaganda eleitoral sem candidato. Lembro que a Vanessa Limberg era apresentadora, ela lia umas cartas. E a minha mãe... Aliás, foi o meu TCC, né? Foi, né? A minha mãe, obviamente, naquele momento voltou toda a atenção dela para ele, para dar todo o suporte para ele. E eu me vi numa situação, eu falei, olha, se eu não assumir, se eu não tocar, se eu não cuidar do patrimônio político do meu pai, ninguém vai fazer. Porque naquele momento não se tratava mais de ganhar ou perder a eleição, se tratava de preservar o patrimônio político, o legado dele. Ele só não podia sair daquela eleição de uma forma negativa. Mas eu queria saber qual é o teu sentimento. Você lembra qual é o sentimento que você tinha naquela época? Porque teu pai era um estado grave. Né? Então tinha toda essa questão de uma iminente perda, que não aconteceu, graças a Deus, né? E aí você ter que conviver com todo o estresse de uma campanha política sem candidato. Eu acho que foi talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida até então, assim, aquilo me amadureceu muito, sabe? Eu ia perguntar isso, houve um amadurecimento? Houve muito, muito grande. E assim, Cris, eu não estava preparado para tamanha responsabilidade nem exposição. Então é claro que naquele momento a minha imaturidade também pesou, eu devo ter cometido, com certeza cometi erros por imaturidade, porque era muita pressão, muita cobrança, administrar todos esses sentimentos. Tinha uma relação muito conturbada de um apoio da época do Vitor Hugo, que foi um apoio que veio pela metade, uma coisa meio, enfim, difícil de administrar. Tinha um candidato do outro lado muito forte, eu
uma coisa que pouca gente sabe, né? O Fernando Carlos sempre foi nosso adversário público notório, conhecido, mas talvez até pelo fato de respeitar muito ele como adversário, ele é um político que, para mim, em vários momentos da minha formação política, ele serviu como referência, justamente por ser o principal adversário. Sim. Né? Aquela coisa de você ficar observando o teu adversário, como é que ele faz, como é que ele reage, obviamente com o intuito de tentar Claro. Conhecer o adversário, porque é uma disputa, mas Sim. sem perceber, você acaba de muitas formas Absorve, tendo como né? referência. Sim. E hoje que a gente tem uma relação política muito mais amena, né? Ele, enfim, pode ser ou deixar de ser adversário, essa política continua sendo dinâmica, já tivemos juntos, e hoje a gente tem um diálogo muito bom. Eu tenho até mais tranquilidade para dizer que é uma figura pública que eu admiro muito, respeito muito, né? Obviamente que já tive momentos de fúria em relação a coisas que acontecem durante o processo eleitoral, mas eu tenho essa tranquilidade hoje para reconhecer que é uma figura que merece muito respeito. Foi, sem dúvida, um grande prefeito de Guarapuava. Sim, tinha um perfil próprio de administrar, não é perfeito. Foi um divisor de águas para o município. Foi, principalmente a administração de 88 a 92, foi uma administração que criou um marco novo para a cidade, uma nova forma da cidade se organizar. As duas últimas gestões deles também foram boas, tem legados visíveis, importantes, e é um político muito sagaz, né? Assim, independente aí de méritos e legados administrativos, é um político muito sagaz. Ele tem uma visão política, uma personalidade muito própria. Enfim, eu com o tempo aprendi a confrontar isso, a conviver, e a vida tem, de novo, né, aproxima, afasta, né, essas coisas. Com a maturidade a gente aprende também a administrar melhor isso. Bom, aí você se elege prefeito, vem como candidato, perde a primeira, mas que eu não considero como uma derrota, né? Eu acho que foi você preparou o terreno, Na né? linha do tempo, eu saí mais vitorioso do que o próprio prefeito que ganhou a eleição. Com certeza, você saiu assim com... Aconteceu uma cena muito marcante naquela eleição que nunca mais me aconteceu, mesmo com as vitórias. O sentimento foi tão forte dessa coisa da quase vitória, da forma como foi, que logo depois da eleição, dias depois, eu entrei numa panificadora ou num restaurante, as pessoas me viram e começaram a me aplaudir. Olha só. E eu lembro, não sei se você lembra, muito mas forte eu isso. lembro. Passou a eleição, o primeiro dia útil, eu fui na tua casa. Estava conversando com teu pai até me cobrou uma certa postura e tudo mais, né? E a pai, né? Aí é pai. Aí ele... Falei, cadê o César, né? Aí ele saiu, tal, daí fiquei conversando com teu pai. Aí você chegou. E eu falei, aonde que você estava? E você falou assim, eu fui andar pela cidade, eu sentei na Praça Cleve, sentei no banco da Praça Cleve e fiquei fazendo uma reflexão. E eu fiquei imaginando desde então o que ele pensou. Hoje eu poderia ser o prefeito dessa cidade? Você consegue lembrar, resgatar isso que você pensou assim quando você estava quase chegando lá e não chegou por pouco? Você sabe que tem uma curiosidade daquele dia, só voltando um pouco, o Celso Góes disputou aquela eleição contra mim, né? Sim, pelo PT. Pelo PT. O Celso chegou a me ligar, eu me lembro até do lugar, eu estava na Avenida Manuel Ribas, saí do comitê, provavelmente indo para casa, indo para outro lugar, e ele chegou a me ligar, reconhecendo a derrota, para mim. Parabéns, você ganhou a eleição. Olha que legal. Só que eu falei, Celso, eu acho que eu não vou ganhar. Ele falou, não, você vai ganhar a eleição, parabéns, você é o prefeito. Eu falei, Celso, obrigado, mas eu acho que não vou ganhar. Por quê? Porque naquele momento que ele me ligou, eu tinha passado o Fernando na apuração. Eu estava na frente dele. Porque abriu-se primeiro os votos do centro, da cidade e dos distritos, que é onde realmente eu estourei. Eu saí estourado na região central e na periferia, no centro da periferia. Eu ganhei do Fernando praticamente todos os bairros da periferia. Entretanto, eu já tinha, naquele momento, o pessoal nosso dos fiscais tinha os boletins de urna, que
quando encerra a eleição, Sim, sai sim, impresso sim, o a boletim. gente faz meio que uma apuração paralela, E né? os nossos fiscais começaram a mandar para nós os boletins dos grandes bairros. E aí eu vi que nos grandes bairros, eu me lembro até mais especialmente da urna do Caíque, na Vila Bela, o Fernando tinha aberto uma vantagem bem grande. E essas urnas não tinham contabilizado ainda. E nós mesmos ficamos com o sentimento de ai, ai, ai. Tipo, tá, saímos na frente, deu aquela euforia no primeiro momento, mas falei, a hora que começar a entrar essas urnas, vai pesar. Pode ser que mude. Por isso que eu até falei pro nosso pessoal, ó, ninguém comemore nada, que tem apuração ainda para acontecer e tal. E eu me lembro bem disso. E foi exatamente o que aconteceu. Eu saí na frente, ele foi chegando, a hora que foi chegando as urnas dos grandes bairros, ele acabou virando e passou por 2%. Mas, enfim, voltando só agora à questão da tua pergunta. O que eu refletia, eu não vou me lembrar exatamente, mas o sentimento meu da época foi de muita satisfação pela condução da eleição. Veja, meses antes eu tinha tido essa conversa. Será que eu vou levar jeito? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou conseguir ser convincente? Né? Aí passa-se o processo. Qual é o sentimento? Puxa vida, que bom, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Esse caminho mesmo que eu escolhi, agora eu vou perseguir com toda a garra. E o sentimento era isso, assim, de muita gratidão pelas pessoas, pelo carinho, pela forma como fui recebido. Foi uma eleição bem disputada, acirrada, né? Pois é, porque você veja uma coisa, se você for avaliar, 2% só não quiseram você. 98% quiseram. Então, qual que é a sensação como prefeito eleito com esses percentuais, entende? Tem isso, né? O Fernando ganhou com 40%, eu tive 38% dos votos, mais ou menos isso. Ou seja, 60% da população não votou nele. Não votou nele. Que é a maioria, né? Era naquele momento, quer dizer, ele teve eficiência numa campanha de oposição. Ela fez uma campanha de oposição e ela foi eficiente. Total. Ela se dividiu entre outros candidatos. Me lembro que teve um candidato que distribuiu pesquisa fake na época, colocando eu em terceiro. Sim. Teve muita gente que depois sempre dizia, tem, poxa né? vida, sempre eu tem. deixei de votar em você porque eu imaginei que você... Enfim, que absurdo, gente. Sempre acontece. Não quero perder meu voto, existe isso ainda, por favor. Sempre acontece. Mas, olha, Cris, eu olhando hoje, eu sou muito agradecido por as coisas terem acontecido exatamente da forma que tinha que acontecer. Por quê? Porque dali eu acabei perdendo, ok. Eu tinha 27 anos, 2 anos depois eu saí eleito deputado estadual dentro de Guarapuava, fiz uma expressiva votação. Essa passagem pela Assembleia foi muito importante porque ela me deu mais experiência, mais maturidade e ela me deu a oportunidade de criar um vínculo com o governo do Estado, que estava no comando, muito forte, porque eu era um deputado da base, eu criei uma proximidade muito grande com aquele governo. Então, quando eu virei prefeito, 4 anos depois, que me elegi bem, né, até naquele momento foi a maior votação até então, eu tinha um governo altamente favorável à nossa administração. O governo inteiro queria ajudar. Isso nos ajudou, facilitou muito na captação de recursos, sabe? Foi importantíssimo a forma, do jeito que aconteceu. Se eu tivesse ganhado 4 anos antes, eu ia ter o Requião como governador e era nosso adversário político. Era aquela político. fase que Guarapuava caminhava na contramão do governo. E a gente era adversário do governador, então não ia ser tão bom quanto foi o primeiro mandato. Tá, aí você se projeta, você se elege prefeito, se reelege e tem uma projeção e você já quer ir para o governo. Aí começa, não sei até o termo que eu vou usar, mas você fica meio que congelado, porque você vai para o Podemos, você recebe uma proposta bacana, que eu lembro que a gente... Isso depois, né? Depois. Antes disso, eu fui pré-candidato ao governo, ainda no Cidadania. Isso. Mas aí foi uma provocação muito do partido. O partido queria, incentivou muito a minha candidatura. E não deixou de ser uma projeção, né? Foi. E tem um bastidor que eu vou contar, que hoje eu posso contar. O Osmar Dias, naquela época, tinha me convidado para ser candidato a vice com ele. Isso pouca gente sabe. Eu tinha tido uma conversa com o Osmar, eu já estava reeleito. Foi aquela eleição que ele desistiu, né? Eu estava reeleito prefeito, tinha sido o prefeito mais bem votado
entre as grandes cidades do Paraná, a maior votação da história do Guarapuava, aprovação do governo altíssima, eu saí com muita força política e eu lembro bem, eu tive uma conversa com o Ratinho e com o Osmar, os dois me apoiaram e eu lembro que eles falaram assim, olha, se o Ratinho for candidato eu não sou e vice-versa. Sim. E o Osmar garantia que o Ratinho não seria candidato, por conversas entre eles, etc, que o Ratinho seria para senador, alguma coisa assim. E o Osmar me falou, eu gostaria que você tivesse a disposição para ser meu vice, eu preciso de um vice do interior e que seja jovem. E você sabe que eu lembro disso aí, porque foi numa época em que o governador, né, na época, o governador hoje, né, ele vinha para Guarapuava por causa da atividade na área de comunicação, né, do pai dele. E numa feijoada, ele pegou e falou, ó, Cris, eu preciso que você entre na minha campanha. Aí tava naquela história mesmo de não sei o que eu vou ser. E ele me aproximou de um assessor dele, que meu grande amigo até hoje, que era o Hudson, né, que depois veio ser secretário de comunicação dele. Então era uma coisa muito estranha, porque eu saía do gabinete do Hudson, né, na Assembleia, e eu dizia para ele, olha, agora eu vou atravessar aqui e eu vou conversar com os Mardias, que ele está me esperando. Então eu sabia de toda essa negociação, essa conversa que tinha, né? Que tudo isso que você acabou de falar. E na época, o Osmar chegou a cogitar que ele queria você como vice. Ele chegou a ter. Eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, né? Porque foi uma coisa bem de bastidor. Ele fez esse aceno. Eu falei, Osmar, para eu ser vice, eu tenho que renunciar à prefeitura. Eu não posso renunciar para ser vice, eu tenho que renunciar para ser candidato a governador. Lá na frente a gente pode compor. E aí o partido apoiou essa iniciativa. O Rubens Bueno, que é presidente de Cidadania, falou, César, é isso mesmo, o partido tal, é tua hora, vai. Só que aí, claro, o processo evoluiu, Cris, e eu não tive coragem de renunciar à prefeitura, a verdade é essa. O sentimento, o compromisso de concluir o mandato, de ter sido eleito para ser prefeito, e aí renunciar para esperar uma composição para uma vice, ou até mesmo para fazer a candidatura ao governo, que é o que o Rubens Bueno queria, mas num ambiente sem estrutura, sem condição. Mas ele acaba daí apoiando... Então, mas isso é tudo em abril, né? Porque o prazo de renúncia era abril. Então, quando chegou abril, eu falei, não vou fazer isso, não tem porquê. Eu me lembro bem que eu tive uma conversa com meu pai até, ele falou, filho, você não vai querer passar pelo que você vai passar. Porque você renunciar para esperar a confirmação da vice, daqui até lá, é tanta conspiração, é tanta coisa, aí você fica pendurado. Que, aliás, você sabe muito bem como é que é isso, muito né? Bem. E aí eu acabei dando razão para ele, não fui e decidi apoiar o Ratinho. Né? Apoiei o Ratinho na eleição, foi uma eleição bem conturbada, porque a Cida estava governadora, mandou muito recurso para cá. Sim, e teve, né? A minha mãe, a Cristina, amicíssima da Cida, uma relação pessoal muito próxima. Tanto que a Cristina acabou até ficando com a Cida, mas todo o grupo da prefeitura, eu particularmente o grupo da prefeitura, acabou indo com o Ratinho, porque eu segui a orientação do partido. E sempre tive uma amizade pessoal com o Ratinho também. Tá, por conta disso, você acha que não melindrou um pouco o teu relacionamento com o governador? Melindrou. Tipo, em cima do muro? Melindrou. Foi ali que eu acho que foi o marco que ruiu a minha relação com o Ratinho. Porque em que pese eu tenho apoiado, e a gente fez aqui uma votação, veja, todos os grupos políticos naquela eleição estavam contra, todos. O Artagão estava com a Cida, o grupo do Carly estava com a Cida, os grupos empresariais todos aqui da cidade com a Cida, o presidente da Câmara com a Cida, estava todo mundo com a Cida. E nós ficamos com o Ratinho, tudo bem, que a gente tinha, talvez o momento que eu mais tinha força política, Sim. Foi exatamente naquela eleição. Nós fomos com o Ratinho. E a votação que o Ratinho fez aqui em Guarapuava foi maior ou igual às melhores votações das grandes cidades do Paraná. Então, mesmo com todos os grupos políticos contra, o nosso apoio aqui foi sim decisivo. Né? Mas melindrou. Melindrou por quê? Vamos lá. De um lado já tinha muita gente do lado dele querendo minar essa nossa relação, porque sabiam dessa proximidade sim. que a gente tinha. Um monte de gente, não vou citar nomes, mas não faltou Dá pra imaginar. gente querendo ruir essa relação que a gente tinha.
querendo esquecer, os verdadeiros amigos somos nós, o César isso, o César aquilo, olha lá, a Cristina, ele está dizendo que apoia, mas a Cristina não está. Enfim, criaram toda essa confusão. Mas tudo bem, passou a eleição, apoiamos, tinha uma relação boa com ele, mas eu sentia que tinha um ruído. Aí um dia, determinado dia, eu tive uma discussão ruim, muito ruim, feia, com o atual chefe da Casa Civil, que é o braço direito dele. É o cara que ele confia, é o cara que ele tem uma relação aí de amizade familiar há muitos anos. E ali eu percebi que realmente tinha uma coisa mais grave do que eu imaginava, porque o Ratinho não se posicionou. Quando houve, da forma como foi feita, na época ele era secretário das cidades, do secretário com o prefeito aliado, uma cidade importante, ali tinha que ter tido alguma intervenção. De dizer, olha, vamos parar com isso, vem cá, vamos mediar, e ele não fez. E aí quando tocou no assunto comigo, ele mesmo tocou depois de um tempo, ele minimizou. Não, isso é bobagem e tal. Tudo bem, você está dizendo que é bobagem. Para mim não tinha sido uma discussão bem áspera. Mas tudo bem, relevei, tocou, terminei meu mandato como prefeito, me ajudou como governador, não posso negar, as coisas me atendeu sempre muito bem. A minha relação com o pessoal sempre foi muito positiva. Só que politicamente ele deixou que minassem a nossa relação. Ela foi sendo minada sucessivamente. Quando eu vou para o Podemos, eu viro presidente estadual do Podemos, o Podemos com 3 senadores, eu acho que muita gente do meio do grupo político começou a imaginar que eu ia, saindo da prefeitura, me valer dessa relação de força para reivindicar cargos no governo, tomar o espaço de alguém. Havia muito buchicho, né, em torno disso. E era só o que se falava. Tudo que é blog do Paraná especulava que eu ia ser secretário disso, secretário. O que as pessoas não sabem é que eu não queria, e não quis, e nunca tive essa conversa com ele. Porque quando eu saí da prefeitura, vamos contextualizar, meu pai tinha morrido 2 anos antes, tinha destroçado pessoalmente, familiarmente, a minha família inteira. Né? Foram 2 anos juntando caco, foi tudo muito difícil, muito traumático para nós. E ao mesmo tempo, a sucessão familiar, agora estou falando do ponto de vista empresarial, não estava previsto. Meu pai morreu, não foi feito uma preparação para isso. E eu da prefeitura, então estava tudo bagunçado. Quando terminou a gestão da prefeitura, eu falei, não, agora eu tenho que me voltar para a família, para os meus negócios, organizar as coisas do ponto de vista pessoal. E eu não quero, porque para ser secretário, se eu quisesse, eu tinha que morar em Curitiba. Estava com um filho recém-nascido aqui. Falei, não é para mim, não é agora, não quero, não precisa. Até porque teria mais um governo para frente. E nunca tive essa conversa. Conversei com ele depois disso, reivindiquei até espaços para o partido na época, para outras lideranças do partido, que sabem e reconhecem isso, e nunca tratei. Só que eles tratavam dessa maneira, sempre tentando me lindrar. E aí eu fiquei ali no Podemos, tentando construir esse projeto de fortalecer o partido. Era um projeto bacana, né? Um projeto de força, eu lembro perfeitamente. Eu fui presidente estadual. Sim, mas que o senador Álvaro Dias veio para cá, né, queria que você reconstruísse, construísse o partido no Paraná. E vamos lá, era um partido que tinha os 3 senadores do Paraná, e o partido que filiou o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Eu filiei eles. Eu era o presidente, o Sérgio Moro era o meu primeiro vice e o Deltan era o meu segundo vice. Você trouxe também muitas lideranças, que quando você saiu, eles ficaram sem pai nem mãe, né? Porque a minha saída, eu até entendo isso, a minha saída acabou sendo, de certa forma, abrupta. Porque o que acontece? No contexto desse projeto, quando o Álvaro me chamou, ele falou, César, eu não quero mais ser candidato a senador. E o próximo senador vai ter que ser alguém com o teu perfil. Qual é o teu projeto político? Eu falei, olha, eu gostaria de disputar majoritária. Lá atrás eu tinha disputado. Ele falou, então venha que o teu lugar é aqui. Eu lembro, eu fiz uma entrevista com ele no Grande Hotel antes, e aí ainda ele me disse, agora estou saindo daqui e vou jantar com o César Filho. E eu vou propor. Eu lembro perfeitamente disso. Então, e foi o que ele falou. Eu confesso assim que eu não acreditei muito que ele deixaria de ser candidato ao Senado, mas eu enxerguei ali que seria uma oportunidade para construir a candidatura ao governo. Porque eu já imaginava que ele não... Teu foco é o governo, né? Eu já imaginava que ele não seria o candidato do Ratinho.
E ele achava que ia acabar Que sendo, ia ser. meio na marra, mas ia acabar sendo. E eu percebia que não, até pela relação que eu tinha com o Ratinho. Nas conversas Sim. nossas, eu sentia que não seria. Então eu falei assim, ele não vai ser o candidato do Ratinho, então vai ser importante para o palanque de senador ter seu próprio candidato ao governo. Sim. E aí se imagina, com o Moro no partido, com o Deltan, ia ser um projeto muito bom. E era bem no fogo da Lava Jato, né? E eu estava trabalhando isso, né? Estava empolgado com essa possibilidade. Até o momento limítrofe que eu percebi que ele ia insistir nessa coisa com o Ratinho, e aí a minha pré-candidatura ao governo já era passou a ser um incômodo para ele dentro do partido. E aí eu fiquei muito desconfortável com isso. Já tinha montado a chapa de deputado, a coisa estava bem adiantada, tinha trazido vários prefeitos, fizeram uma baita de uma bancada de vereadores aqui. E daí nisso que o PSDB me chama. Pois é, mas aí que eu fico imaginando, aí você vai para São Paulo e anuncia uma candidatura ao governo do estado pelo PSDB. E você tinha um partido formado aqui, com vereadores, com lideranças, você tinha pelo Paraná, porque você estava organizando o partido. Isso não foi uma coisa meio, não uma traição, mas um abandono, vamos assim dizer? Uma falta até de consideração, você não acha? Eu acho que não, Cris, porque seria da minha parte se eles tivessem cumprido comigo o que tinha sido combinado, né? E eu tivesse, olha, apesar de vocês estarem fazendo tudo que foi combinado, eu vou para lá porque eu acho que eles são melhores. Aí seria talvez uma falta de consideração. Mas como eles próprios falaram, olha, eu me lembro até da fala, não convém mais Mas eu não me refiro à cúpula. tratar da candidatura ao governo. Mas é que quem não tinha mandato e estava livre saíram comigo. Muitos saíram comigo do Podemos. Só não saiu quem estava preso pela fidelidade partidária, por questões legais. Tanto é verdade que eu levei um monte de pré-candidato comigo. Né? Pessoas que eu tinha filiado no Podemos decidiram seguir o mesmo caminho que eu. E por que eu fui para o PSDB? Porque foi um convite do PSDB. O PSDB, Nacional, né? Quando viram minha movimentação para ser candidato para o Podemos, eles perceberam que eu estava tendo dificuldade. Na época, quem fez a primeira abordagem foi o ex-deputado Rossoni. Ele me chamou lá na casa dele, em Bituruna. Ele falou, César, você quer mesmo ser candidato a governador? Eu falei, quero. Você topa? Eu falei, topa. Mas você tem coragem de sair do Podemos e vir para o PSDB? Eu falei, olha, no Podemos eu não vou ter espaço. Então não é uma questão de coragem. Eu só quero saber se essa tua proposta tem o respaldo do partido. Se tem o respaldo do Beto, que era o presidente, se tem respaldo nacional. E daí que foi feito todo um périplo, que chegou a culminar numa reunião lá no gabinete do governador de São Paulo, que na época era o Dória, com o presidente nacional do partido, que endossaram a candidatura, endossaram o convite à candidatura, colocando inclusive que uma candidatura ao governo nosso no PSDB seria parte de uma estratégia do projeto PSDB nacional. Então, naquele momento, ele era uma virada, de certa forma, abrupta, mas diante de um espaço que se fechou no Podemos. E se fechou pela conveniência do projeto do Álvaro, que queria ser candidato ao Senado, até o último momento acreditando que o Ratinho apoiaria. Tá, daí você voa pro Ninho Tucano, e daí de lá cortaram tua asa também. Deu tudo errado, Cris. Eu não quero mais falar disso. Sabe, deu tudo errado. Eu fui traído por amigos, eu fui traído por pessoas que eu confiava, eu fui usado. Né? Eles se colocavam nisso, que eles eram tratados... É isso que eu ficava imaginando. Falei, como que eles se sentem? Né? Porque então eles você falavam se para mim, usado mesmo. Eu falava, gente, depois o governo vai vir em cima de vocês, não vão segurar a candidatura. Não, César, esse risco não existe. Nós somos tratados como leproso pelo governador, o governador despreza a gente, não tem a menor chance. No fundo, eu acreditei, porque eram amigos, tinham uma história de caminhada política juntos. Tinha fundo, anúncios, né? No fundo, anúncios públicos. No fundo, o que eles quiseram, o que eles queriam? Eles queriam voltar a ter protagonismo, voltar a ser atendidos, voltar a ter algum valor. E tiveram. E aí, a partir do momento que chegaram nas condições que eles queriam, passaram a ter a relevância que eles queriam ter, o governador, obviamente, jogou o jogo. Eu não condeno o Ratinho, eu acho que o Ratinho fez o que deveria fazer no papel dele, né? E tirou a candidatura. O PSDB retirou a minha candidatura de uma forma sorrateira, porque até a véspera da convenção eles estavam me dizendo que o partido estaria comigo, e aí na noite
de véspera, veio o recado que eles não iam mais sustentar o que tinham combinado, porque a pressão era irresistível. Enfim, entenda e interprete como você quiser. O fato concreto, tempos depois, interlocutores inclusive desse acordo, chegaram a confessar para mim no seguinte: César, não fique magoado com o governador, com o Ratinho, porque ele defendeu o jogo dele. Ele Sim. queria ir para a eleição de mano com o Requião. O Requião, um cara de 80 e tantos anos pelo PT, era o cenário ideal para matar a eleição no primeiro turno. Sim. O que eles não queriam? Eles só não queriam ter novidade. Sim. Não que eles achassem que eu fosse ganhar a eleição. Sim. Não, eles só não queriam novidade. Não queriam que alguém entrasse no caminho e daqui a pouco criasse ali, deslocasse o eixo da campanha. É um risco, né? Deslocasse o eixo da campanha e tal, projetar. Tanto era risco que eu estava liderando absolutamente aqui na região. Eu era o líder em todas as pesquisas aqui na macro região de Guarapuava. Se não fosse risco, não teria se incomodado. Eu ganhava do governador aqui. Eu cheguei a pontuar 9% na região sudoeste, sul, noroeste do estado. E no geral do estado eu cheguei a pontuar com 4%. O meu problema de dificuldade de entrada estava sendo mais na região metropolitana de Curitiba e Campos Gerais. Então tinha talvez um potencial para crescer um pouco mais. Né? E fiz uma campanha de antagonismo ao governador que muita gente não entendeu. Pô, mas você tinha uma relação boa, você era um amigo, etc e tal, você foi duro com ele, etc e tal. Eu fui mesmo. Nunca do ponto de vista pessoal. Se pegar qualquer declaração minha, nunca fiz qualquer tipo de ironia, piada, gracinha relacionada à figura do governador, que nutro por ele carinho e respeito até hoje. Isso não mudou, né? Gostaria de algum dia, em algum momento, voltar a ser amigo dele. Talvez vai ter que passar tempo para isso, e compreendo, mas tenho esse carinho por ele. Mas fui duro, sim, em relação ao governo, porque enxergava e ainda enxergo algumas falhas que eram latentes, só que não estavam sendo exploradas. O Paraná perdeu voz de oposição, Cris. Hoje o Paraná não tem oposição, porque a oposição ficou personificada no Requião, com quase 90 anos de idade, e com a mídia mais complacente com o governo da história. Nunca teve um governo, e aí a habilidade dele, que conseguiu o apoiamento da mídia com tamanha eficiência até hoje. Isso não teve. Então tinha um espaço a ser ocupado de um percentual que a gente tinha, isso falando de pesquisas, de eleitores que não estavam plenamente satisfeitos com o governo, né, mas que não consideravam o Requião como opção. Por ser um cara do PT, sim, já 3 vezes governador, com uma idade bastante avançada. Então tinha um nicho de eleitores ali para conquistar, e esse nicho era no campo da oposição. Que você poderia ocupar Poderia fazer 10, 15% sim, dos votos, 8, 12, não importa, eu sairia muito maior do que eu estava. Sim. Claro que isso o governador não gostou dessa forma dura como vamos cortar. E aí, claro, daí a turma que quer minar essa relação inflama isso. Hoje a relação nossa não existe. Ela não existe, politicamente não existe. Para mim, o governo do Ratinho é um governo que eu estou só esperando acabar para reconstruir uma relação diferente com o próximo projeto de governo. Tá. Apesar de também querer reconhecer méritos do governo. Eu não queria encerrar essa parte sem dizer isso. Tá. Eu fiquei muito feliz com o governo do Ratinho, agora recentemente, com o anúncio, por exemplo, da duplicação da estrada Guarapuava-Pitanga. Que aliás teve audiência ontem, né? Eu sonhava que um dia o Paraná tivesse um governo. Eu queria ter sido o governo, talvez, que desse esse olhar para dar infraestrutura para essa região central do Paraná, que precisa realmente de investimentos disso para ganhar envergadura econômica. E fico feliz de ter tido essa sensibilidade, dado início a esse projeto. Então, eu não tenho também nenhuma dificuldade de reconhecer isso. Sim. Aí você passa por toda essa turbulência, desembarca do PSTB, e fica na tua. Vai cuidar... Lambendo ferida, juntando os cacos, mas você faz tudo brotar novamente, né? Quando você vai para o agronegócio. Uhum. Quer dizer, o que morreu aqui, brotou aqui. Você fez brotar aqui. E aí era o comentário. Poxa, eu ouvi muito isso. Nossa, a política perdeu um grande líder, mas o agronegócio ganhou um grande empresário, né? Que as pessoas... dos setores se surpreenderam com essa tua capacidade empresarial, né, de gerir os negócios da família. Aí, tá, será que ele não vai mais ser candidato? Será que vai? Será que ele volta para a política? Beleza. Aí você retorna agora nesse processo de eleição municipal.
Você veio coordenando a campanha do prefeito Celso Góes. Aí tem toda aquela questão, poxa, o Celso está preparando a candidatura dele para o governo do estado. Não, ele está indo para ser deputado estadual, deputado federal, e por isso ele quer ter a prefeitura na mão e ele quer eleger outro vereador, e que a bola da vez seria o vereador Pablo, que eu até já conversei com ele sobre isso, ele disse que não, né? Mas que você trabalharia nos bastidores para a eleição da mesa executiva e você ficaria com os dois poderes na mão para preparar a tua campanha. O que tem de verdade nisso? Bom, vamos por partes. Eu tomei a decisão de não ser candidato a prefeito, apesar e tem mais essa. muito assédio. Hoje né? ainda eu ouvi, todo dia. Não, mas o César ainda vem. Então, eu anunciei isso, né? Tive um anúncio muito claro, no sentido de que eu não serei candidato a prefeito nessa eleição, porque eu entendo que é uma eleição que a gente tem que unir, não dividir. Acredito que o Celso tem feito um bom trabalho. Eu não tenho hoje motivação de fazer uma candidatura antagônica ao do Celso, quando eu vejo que o trabalho que tem sido executado é um bom trabalho. A cidade está crescendo, continua bem administrada, bem tocada. A equipe que está lá era a equipe que tocou comigo, Sim. A prefeitura, uma equipe que sabe o que está fazendo. Eu sinto confiança na execução isso desse até trabalho. Provoca a questão de que o quadro, a prefeitura é do César, né? Não, veja, Cris, a equipe que está lá é a equipe que governou a cidade comigo junto com o Celso durante os meus 8 anos. O Celso foi secretário do governo do primeiro ao último dia. Os secretários que estão lá hoje eram os colegas de trabalho dele. Você entende que nós estamos falando de time. Sim. É o mesmo time. Grupo, né? É grupo. Então, como é que você é candidato contra o meu grupo? Eu não sei fazer política sem grupo. Eu sou um cara de grupo. Sempre fui. Então, nesse caso, eu não tenho essa motivação. Não é lógico, não é racional. E eu vejo que, olhando do ponto de vista mais amplo, a maior contribuição que eu posso dar para Guarapuava e para a política da cidade e da região hoje não é ser prefeito mais uma vez. É ser o deputado federal que hoje não tem. Hoje existe um vazio de representação política. Nós temos até um deputado há muito tempo. aqui do município vizinho do Turvo, que faz o trabalho dele, não tenho nenhuma crítica nesse sentido. Mas eu sinto que falta uma representação política com mais visibilidade, com mais peso. Com força, né? A minha caminhada política me credenciou a isso, como deputado estadual, como 2 vezes prefeito, como pré-candidato ao governo, como presidente estadual do partido. Eu acredito que eu tenho hoje essa representatividade política para ser uma voz relevante de Guarapuava e da região dentro do Congresso Nacional. Então esse é o espaço que eu entendo que eu mais contribuo. Não é como pré-candidatura ao governo, eu acho que eu perdi o bonde nesse momento, nesse sentido, não teria esse espaço na próxima eleição. Não estou fazendo nenhuma dissimulação em relação à candidatura à prefeitura, como alguns lunáticos aí têm é muito forte isso, insistido. Né? Não é da minha índole isso, Cris. É que as pessoas medem a gente pela régua deles. Justamente. Entende? Eu não sou assim, eu prefiro ser transparente e pagar o preço disso. Eu decidi apoiar o Celso e vou estar empenhado na vitória do Celso. Porque se eu apoio, obviamente que é para ganhar. Estou fazendo hoje o meu melhor do ponto de vista da minha capacidade de articulação para manter esse grupo unido. O grupo que ganhou a eleição passada se manter unido e ainda incorporando novas forças. Porque eu reconheço que do outro lado, que é o lado do PT, tem um adversário muito forte. O Antenor é um adversário forte, é popular, eu já enfrentei ele 2 vezes, sei da dificuldade que é. E hoje tem a máquina do governo federal, tem o governo federal, já tinha tem uma situação, mas tem uma situação mais favorável, deputado, né? Já tem um gabinete, tem uma estrutura. Então, eu sei que é um adversário que a gente não pode brincar, subestimar, por isso que tem que unir força, sim. Eu não vejo na seleção espaço para a terceira via. Eu acho que a eleição... Você acha que vai ser polarizada? A política brasileira polarizou, que por bem ou por mal, por mais que muita gente não goste, ela é fato. Ela está num ambiente polarizado. Tá, mas aí de repente... Não vai ser diferente aqui. Aí o partido do governador, pelo menos, lança uma pré-candidatura, que é o ex-prefeito Vitor Hugo Burco. Né? E na vinda do governador, até foi uma pergunta que eu fiz a ele, e ele citou o nome do Burco. Né? Então, já que vamos falar em divisão, né? E a gente sabe que aqui é a direita, que é a esquerda, ou vice-versa, e o Vitor Hugo vem nessa linha da direita. Isso aí não divide o grupo do Celso? Olha, estranho seria o governador não citar o Vitor Hugo, sendo que ele anunciou esse movimento pelo partido dele.
O que precisa ser visto é se, de fato, essa candidatura ela tem consistência, até que ponto, até Dizem quando. que tem. Até quando. Eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero afirmar é que eu vejo muita naturalidade do governador Ratinho e o seu partido, e aí, obviamente, que essas figuras todas virão junto, estarem junto com o Celso. Eu vejo isso que é um processo natural. Mas o fato... Eu não consigo enxergar o Ratinho favorecendo a eleição do PT em Guarapuava. Mas o fato de você ter essa... O Ratinho, Cris, não vai ser o responsável por entregar Guarapuava para o PT, por um estímulo de divisão dele. Ele não vai querer pagar essa conta. E não tem porquê. Quando tem no Celso hoje um prefeito aliado, o Celso apoiou a reeleição dele. Entendeu? O Celso, naquele momento, mesmo eu sendo candidato, o Celso ficou com o Ratinho, por pressão do governo, é óbvio, mas ficou. O Ratinho vai ser candidato daqui a 2 anos, se o Celso prefeito, obviamente que o Celso apoiará ele, então não faz sentido querer perder. E o impacto disso regional é desastroso. Mesmo com você coordenando a campanha, já que existe esse distanciamento entre você e o governador? Quem é coordenador de campanha, Cris? Ninguém na ordem do dia. A coordenação de campanha só é importante aqui no processo interno. O prefeito será o Celso. Entende? Pode ter essas divisões, mas nessa hora, você tem uma coisa que eu aprendi a admirar no Ratinho ao longo do tempo, é a inteligência dele. Ele é um cara inteligente. Ninguém aposta contra porque vai perder. Nosso governador é um cara esperto. E é pragmático. Entendeu? Qual a lógica? Ele não vai querer pagar essa conta. Ninguém quer. Mas a política tem lógica? Tem sim, tem muita lógica. A política só não é lógica, Cris, para quem faz política com fígado, por vingança, visceral, ou quando deixa a vaidade exacerbar fora do normal. Aí perde-se a lógica. Quando fala de pessoas que têm mínimo de inteligência, de serenidade, a lógica acaba se impondo. Então eu vejo que é muito natural que o governador Ratinho esteja com o Celso. E ao estar ele com o Celso, vai estar todo o grupo. Né? E o Vitor Hugo e o Celso são muito próximos, muito mais próximos do que a gente imagina. Sim, né? sim, eu diria sim. que o Vitor Hugo é hoje até mais próximo e amigo do Celso do que eu. Tenho certeza disso. Né? Não Eles nesse têm sentido uma relação pessoal. Uma relação pessoal. Sim, pessoal. É muito tempo. Né? Politicamente, a minha relação com o Celso pode ser até mais forte, maior. Por causa de questões e relações de trabalho, de política, de grupo político. Mas a relação pessoal deles é muito forte. Então eu acho que é bem provável que o Vitor Hugo vai estar com o Celso também. Entende? Eu vejo que nunca Guarapuava precisou ter tanta cabeça no lugar do que nessa eleição. Eu vejo isso com muita clareza. E eu quero ser um agente para ajudar. Se a minha presença nesse processo for um incômodo, eu saio sem problema nenhum. Vou trabalhar para meus candidatos a vereador. Nós vamos fazer a maior bancada de vereadores. Eu quero responder outra pergunta tua. Acredito muito que a gente deve fazer uma bancada muito grande. Talvez a maior bancada do PP no Paraná vai ser feita aqui em Guarapuava. Nossa chapa é a melhor que eu já fiz até hoje. Mas assim, Cris, eu sou um cara de grupo. Né? O atual presidente da Câmara, ele vem ao longo de muitos anos estando conosco, no nosso grupo. Apoiou a deputada Cristina, me apoiou lá atrás, foi meu assessor lá muitos anos atrás, na prefeitura, depois se elegeu vereador da minha base, apoiou a deputada Cristina na última eleição. Então assim, o César vai querer... Veja, eu entendo que o presidente já é do meu grupo. Ele pode ter interlocução, afinidade com outras lideranças, qualquer um que seja o presidente terá. Mas acho que isso eu acho que pensar assim é saudável para você, sabia? Porque eu acho assim que fortalece a tua liderança, entendeu? Corrobora mais uma vez que você tem uma força política regional. Eu acho que essa percepção da liderança, Cris, ela vem do fato de que a gente fazer política... Sim, construiu. Faz política. Sim. A verdade é essa, faz. Eu brincava assim, eu não vou ser candidato a prefeito porque eu não aguento mais ter que montar chapa de vereadores. É a coisa mais chata que pode existir. Acho que o pior de tudo é você peneirada aí quantos candidatos que vai. Né? Do que é chato montar uma chapa. E eu falava assim, eu não quero ser meu candidato porque eu não aguento isso. Vereador atrapalha? Tá, resumindo, Cris. Fiquei eu um mês, até as 9 horas da noite, todos os dias no meu escritório, atendendo um por um para montar a dita chapa mesmo sem ser candidato. Porque não adianta. No final uma das vez contas, eleito, vereador atrapalha.
Não, vereador é o incômodo necessário. Sabe, da mesma forma que o deputado é. Porque o vereador, o deputado, ele só é bom. Eu já falei isso publicamente várias vezes e vou repetir aqui. O vereador e o deputado só é bom se ele for chato. O cara que é o legalzão, que fica puxando o saco, alisando o pelo do executivo, ele é o primeiro a tomar o tapinha nas costas para dizer, olha, cara, não vou poder te atender porque eu tenho que atender aquele lá que não para de me incomodar. É assim. É assim. Vamos falar numa família. Você tem 2 filhos. Você tem um que obedece o tempo todo, tudo que você fala, ele concorda. E o outro que te dá mais trabalho, que incomoda e tal. Para quem que você dá mais atenção? Mesmo sem querer? Para aquele. Não é diferente. Então você tem um que é o bacanão, que é legal, fica puxando o saco do governante o tempo todo, fala tudo o que ele quer, e o outro cara que é o cara incomodativo, que chega assim, preciso que você veja meu bairro. Ah, tá bom, eu vou ver. Uma semana depois, cara, preciso que você veja meu bairro. Vou me ver livre desse cara, vou ver o bairro. O cara chama a tua atenção. Eu tenho um respeito enorme pro trabalho do legislativo por causa disso. O cara tem que trazer, é o cara responsável por fazer dar prioridade para aquilo que dentro do compromisso dele é prioritário. Sabe que você falando isso, eu lembrei do ex-vereador Dival, né, Gomes da Costa, que ele sentava na prefeitura e ficava, né? Ficava com o papelzinho dele lá, um dia inteiro Uma se paciência, fosse. né? Ele era conhecido por isso. Um dia inteiro se fosse. Né? Um dia inteiro se fosse possível, Era mas uma ele grande figura não de Dival. saía de lá enquanto não fosse atendido. E fez política até o finalzinho da vida, Sim. já bem idoso, um querido. Doente e tudo carinho mais. por ele foi até o chefe da regional, indicado por mim quando fui deputado. E não é à toa que o senhor Dival teve diversos mandatos, Nossa. 5, 7, sei lá. Até chamava ele de compadre, o Dival, e herdei dele todos os compadres. Porque era o compadre Madruga, e de tanto ele falou, porque falecido também lá do Jordão, né? Compadre Madruga, que o compadre Madruga se tornou meu compadre Madruga. Não, é isso, quer dizer, eu acho que tem. E claro, quando a gente se dedica, né, à política e faz isso bem feito, com paixão, daí acaba tendo essa referência, sendo visto como referência. Imaginar, você quer fazer uma maior bancada, porque é isso, que é aquilo, quer comandar a Câmara, não quero nada, não tem nada disso. Hoje o presidente atual é uma pessoa do meu grupo, naturalmente que eu vejo que o nosso partido, o PP, o partido do Pedro, o MDB e o Cidadania vai fazer uma bancada junto com o PL enorme, vai fazer provavelmente a maior bancada, vai fazer a maioria na Câmara, é natural que o presidente saia daí. Sim. Né? E eu vou trabalhar pelo quê? Alguma dúvida? Eu vou trabalhar pelo meu grupo. Eu quero um grupo comigo, Sim. não quero presidente, eu quero grupo, quero time. Quero ter o prefeito, quero ter o time para tornar o meu projeto de candidatura a deputado federal viável. Porque também ninguém quer que eu saia candidato e nada e morra na praia. Eu quero ser candidato para me eleger. Agora, para voltar a ter seu deputado federal, nós vamos estar já há 12 anos na próxima eleição, 3 mandatos sem um representante. Isso faz falta, Cris. Faz muita falta. Muito. Eu acho que é isso. É ir e aí para fazer dar certo. Eu tô animado com esse projeto. O papo tá bom, mas a gente precisa ir partindo para os finalmente. Bate papo bom assim, nem ver. Nem ver. Entretantos, né? Tantas passagens políticas. Começou lá no PPS, Cidadania, né? Por consequência, veio, PSDB, cai no PP. Né? Uma pessoa, um ídolo, digamos assim. Não um ídolo, né? Mas uma pessoa que você tem na tua cabeça, que você seguiu, não, esse aqui tem tudo a ver comigo, eu quero seguir a linha política dele, independente para onde você vá. Quem? Você pergunta se eu tenho alguma liderança? Assim, Uma pessoa, uma figura, né? Que você, assim, uma vez você me disse que era o Freire, lá atrás, né? Talvez eu tenha ainda esse carinho por ele, mas hoje, assim, hoje eu não me identifico mais do ponto de vista ideológico com ele como eu tinha. Isso é um processo também da maturidade, sim, né? Da juventude. Sim. Na época eu tinha uma identidade maior. Eu tenho ainda uma admiração tremenda por ele como ser humano, sabe? Da integridade dele, independente de orientação ideológica. Assim, a integridade dele, a serenidade dele, o nacionalismo, o patriotismo dele é um negócio incontestável.
É uma Mas eu pessoa digo admirável, assim, eu tenho um carinho enorme, terei sempre. Só que hoje eu não diria que eu seguiria ele para qualquer lugar, porque eu não tenho mais a mesma identidade política, sabe, do ponto de vista de posicionamento sim, político. ideológico, né? Quer dizer, essa resposta é um pouco dura que eu tenho que dar, mas assim, eu acho que eu já estou calejado demais no mundo político para idolatrar algum outro político. Não é nem uma questão de idolatria, né? Eu É, acho que idolatria é uma palavra muito é, forte, mas uma pessoa assim que seja pelo menos o teu espelho, nem que seja ofuscado, né? é. Uma imagem ofuscada, mas que lá numa dúvida você recorreria, entendeu? Eu tenho, assim, bons amigos no meio político, pessoas que eu gosto muito, que eu tenho como referência, né? Mas é até mais, às vezes, no campo da relação pessoal. É, que a gente acaba convivendo com os políticos e vê que, no fundo, Cris, nós somos todos seres humanos, cheios de Sim. defeitos, cheios de problemas, de contradições, enfim, é difícil hoje você... Eu não tenho essa pessoa assim que eu possa dizer que eu seguiria, mesmo que não cegamente, mas seguiria. Não tenho. Um dos motivos de eu estar no PP hoje é a figura da bancada que o PP tem, que tem algumas figuras que me deixam muito confortáveis de estar com eles. Mesmo sabendo que eles são muito fortes, que serão meus adversários daqui 2 anos. Adversários porque Sim. estarão no mesmo partido. Que é o próprio Ricardo Barros, que é o nosso presidente, que tem um pragmatismo político que eu vejo que é muito útil para o meio político. Essa coisa dele saber ter clareza de posicionamento. O Ricardo tem uma coisa que assim, mas na política, não sei o quê, fulano de tal, é isso, é aquilo. Ele falou, olha, nesse meio nosso tem tanta sacanagem, tem tanto sacana, que se você tiver alguém que cumpra com a palavra, você já tem um Tá grande no ativo. lucro. Então hoje eu estou presidido pelo Ricardo, que é uma liderança que é reconhecido por ser um cara que cumpre a palavra. Eu acho que isso já é uma grande coisa e eu fico à vontade. As outras lideranças do partido que me fazem me sentir muito à vontade são, por exemplo, hoje que eu considero os que são os expoentes da política do Paraná, que é o caso do Pedro Lupion, que tem feito um trabalho de grande visibilidade e muito útil como presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, dedicado, competente, é meu amigo pessoal, meus pais são padrinhos dele, padrinho de batismo da esposa dele, conheço Pedro desde adolescente e fomos deputados juntos. É um cara que ele é mais novo do que eu, mas eu tenho hoje ele como uma referência, uma forma boa de atuação. Outro deputado que eu gosto muito, que também é meu amigo pessoal, é o Tião Medeiros, também do PP, que foi presidente da Comissão de Agricultura já no primeiro ano de mandato como deputado federal, se destacando, equilibrado, sereno, centrado. Também é um cara que eu tenho como uma boa referência. O Esperafico, um cara que foi deputado com meu pai, é um querido, adoro ele, também está no PP. O Toninho Vancher, que foi deputado comigo, fiz uma grande amizade, me ajudou muito enquanto prefeito, eu prefeito, ele deputado federal, trazendo recursos. Então, a bancada do PP hoje é uma bancada que me faz me sentir muito à vontade. E essa postura do PP de ser um partido de centro, que tem essa linha pragmática, essa liberdade de atuação também me deixa à vontade, né? Que hoje o PP tem, a maioria do PP do Paraná é oposição ao Lula. Acho que a integralidade da bancada é uma bancada de oposição. Em outros estados, eles têm até gente que apoia o governo. Mas essa liberdade é importante. Porque aí você não fica preso em dogma, entendeu? Sim, eu estou no partido tal, eu tenho que sim. seguir. Quem é dono do mandato é o povo que elege. E essas são as circunstâncias do compromisso do candidato com o seu eleitor. Que tipo de compromisso, que tipo de expectativa ele criou para o seu eleitor. É isso que vincula, não o partido. Eu acho que é o certo, né? Você votar na pessoa, não porque tem 2, 3, 4 letras lá, vou deixar de votar. É isso. Porque aí fica nessa história do orientação do partido, o dirigente do partido, por uma conveniência dele, sabe-se lá qual, nesse meio que a gente vive, aí você tem que seguir de cabresto. Acho que não. O importante é o seguinte, que tipo de compromisso eu vou assumir com o meu eleitor?
É para ele que eu tenho que seguir minha orientação. Para isso eu preciso ter essa liberdade. Bom, César, vamos encerrando a nossa conversa, o nosso bate-papo por aqui. Foi um prazer recebê-lo, foi um prazer conversar com você. Eu tinha muitas coisas, assim, sabe, que eu tinha um certo incômodo, assim, não incômodo, né, mas eu queria saber. Tem mais né? alguma? Quer aproveitar a oportunidade? Fale agora. O cara, não vou falar agora, mas não vou me calar para sempre, né? Eu Vamos espero ter mais oportunidades, né? Isso, eu espero que você retorne aí mais no quente, né? No fervor aí da campanha política mesmo, né? Que pra gente conversar mais especificamente aí sobre Guarapuava e tudo mais. E eu quero assim que você tenha o maior sucesso. Você sabe, sim, que eu te amo, né? Vou contar uma coisa pra vocês. Ele falou que ia se atrasar um pouquinho porque queria tomar banho pra vir cheiroso. E veio. Pena que vocês não estão conseguindo sentir, mas eu senti, dei uma cafungada. A Renata que não me ouça, né? Cris, eu fico muito feliz em vir aqui para fazer essa estreia do podcast. Tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho. Acho que é muito importante pra gente o que você faz. Fico muito à vontade da gente conversar, eu não vi o tempo passar. Verdade. E realmente eu acho que é gostoso esse tipo de conversa, sobretudo pelo fato de eu não ser candidato nessa eleição. Então, a gente fica até mais à vontade de poder falar as coisas. Tenho certeza que muitas das questões que você colocou são dúvidas que permeiam a cabeça das Sim. pessoas também. Ficam, né, às vezes se perguntando, especulando, questionando. Então, espero que eu tenha ajudado a fazer, né, esclarecer, fazer as pessoas entenderem. Uma coisa eu posso até afirmar, eu não mudei. Nesses anos em que eu decidi, preferi ficar de fora de mandato, de disputar a eleição, é para fazer o que eu acho que é o certo, entendeu? Não seria o certo, por exemplo, eu ser candidato agora a prefeito para querer no meio para deputado. Acho que não seria o correto. Eu acho que o certo agora é trabalhar pelo fortalecimento do nosso grupo, cuidar um pouco mais da minha família. Meus filhos ainda são pequenos. Eu sei que a hora que eu decidi ir para Brasília, isso tem um peso, vai ter um impacto familiar grande. Então, se eu puder curtir com qualidade mais esse tempo nessa fase que eles estão pequenininhos ainda, acho que vai ser importante para mim, para minha família, para a formação dos meus filhos. Até para o momento da minha vida, do ponto de vista pessoal e empresarial, eu ainda tenho coisas para consolidar, né? Não está na hora de eu Não está na hora da colheita, né? Não, e assim, Cris, quem me conhece sabe, eu sou muito focado, então eu não consigo fazer duas coisas meia boca. E o poder público sempre atrai mais ele, porque ele cobra mais. Então não adianta eu ir para a prefeitura para fazer um trabalho meia boca. Eu estou muito motivado para ser deputado federal de Guarapuava. Tá certo, se eu for, eu vou querer deixar o meu legado como deputado federal, assim como eu deixei como prefeito. Vou querer fazer o melhor possível. Eu vou querer. É tua terra, né, eu vou cara? querer honrar o meu terra. eleitor. Vou querer fazer tudo para deixar o meu eleitor orgulhoso de mim como deputado. Mas você então, falou uma coisa. Eu preciso estar bem, eu preciso estar no momento. Mas eu 100%. falei que eu ia encerrar e que eu tinha outras coisas para perguntar, mas você falou uma coisa, eu sei que o Guilherme está ali me olhando já com o olho torto, me mostrando assim o tempo, mas Gui, Aí você dita. desculpa. Mas eu tenho que perguntar, quando você diz assim, eu não mudei, você sabe que tem muitas pessoas que dizem que você é arrogante, né? Sim. Você é? Cris, eu faço de tudo para não ser. Mas sei que tem gente que fala isso. Né? Algumas pessoas que falam isso é porque em algum momento elas não tiveram, talvez, de mim que você muda. O comportamento que eles desejavam. Talvez tenha errado na forma como eu conduzi, na forma como eu me dirigi. Eu tenho meus defeitos, né? Eu tento não ser, porque eu não gosto de pessoas que são dessa forma. Né? Então eu faço de tudo para não ser assim. Tem muita gente que diz o contrário, né? E na verdade eu acho que todos nós somos contradições em si. Depende muito da pessoa, do interlocutor, do momento. Eu acho que você gera a tua expectativa, você joga pro terceiro, né? Você joga pro outro.
aquilo que você espera. Se você não tem o retorno que você deseja, aí você... Então, depende muito, sabe? Assim, se sou, eu não me orgulho disso, eu não acho legal. Se realmente passo isso, é uma coisa que com certeza eu preciso e vou tentar melhorar. Mas também te digo com muita franqueza, já ouvi isso sim, e de pessoas que sei por que falaram. E, sabe, depende do interlocutor, Cris. Depende do contexto. Ele queria o quê? O que seria humildade para ele? Não ligue, eu dizer que eu sou antipática. Entendeu? Tem uma pessoa, por exemplo, que fala isso e verbaliza isso para todo mundo, porque talvez para ele ser humilde seria ter que me submeter à vontade dele. Na medida em que eu não me submeto, eu contraria a vontade dele. A reação dele é essa. Tá bom, se for isso, ok. Se não for isso, aí eu tenho que melhorar. Mas eu vou me importar mais se eu ouvir de pessoas que eu gosto. Né? Das pessoas que eu gosto, que falarem isso, aí vai me doer. Tem gente que às vezes é melhor a gente desejar boa sorte. É verdade. Siga seu caminho. Beleza, agora sim. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu espero que você traga sorte, né, pro Papeando com Cristina Estética. É muito gostoso o formato. Você é o primeiro, né? Sempre é o primeiro, né, César? Inesquecível. Sempre, inesquecível. Ainda mais perfumado, do jeito que você vê. Tomado banho, penteadinho. Vou lembrar. Bom, obrigada a você que nos acompanhou. E se você quer vir bater um papo comigo, me procure. Eu tô aberta, tá bom? Obrigada. Continua ligado no seu portal www.redestudionoticias.com.br.